Ó, agora nós vamos falar de um assunto muito importante para todos nós católicos nesse ano dedicado ao laicato. O protagonismo e a participação dos leigos e leigas na missão da igreja. Eu recebo agora aqui na Casa do Tribuna o padre passionista José Carlos Pereira, que é autor do livro Leigos e Leigas na Igreja, Sujeitos na Igreja em Saída. Tudo bem, padre? Boa noite, sua bênção. Boa noite, Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo aqui Obrigado. ao nosso programa. Olha, nada melhor do que nós temos um livro para nos ajudar a discernir, a orientar um pouquinho, para nós conhecermos essas palavras tão difíceis, né? Porque leigos e leigas ainda a gente conhece, mas laicato, protagonismo, são palavras muito difíceis, né? Sim. Então, uma ideia muito feliz. Como é que surgiu a ideia desse livro, padre? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Vida. Essa ideia surgiu, na verdade, em vista do ano do laicato, né? Nós temos aí um ano temático, a igreja costuma sempre ter um ano temático, às vezes os anos temáticos eles são mundiais, como por exemplo o ano da fé, o ano da misericórdia, e tem anos temáticos que eles são só em termos de Brasil, como foi o caso agora do ano do laicato. Certo. Então, em vista deste ano dedicado aos leigos, eu preparei esse subsídio para que os leigos pudessem exercer ainda mais o seu protagonismo na igreja. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, deixa eu avisar você que está nos assistindo, nós estamos ao vivo, são 9 horas e 10 minutos. Então, além de você assistir um programa assim, para lá de especial hoje, eu quero dar de presente este livro para você. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar a palavra livro, é isso, Tiago? Livro para o nosso WhatsApp. 11, está na tela, 11, esse número aqui, ó. 95033-6870. 11 95033-6870, colocando o seu nome e os seus dados, né? Seu nome, seu telefone, os seus dados, e você coloca a palavra livro, que é para eu saber que você quer ganhar um de presente, tá certo? E aí nós vamos escolher um telespectador ou uma telespectadora no final do nosso programa. Ô padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dessa importância da participação dos leigos e leigas na missão da igreja. O leigo, de uma maneira geral, ele não se sente parte dessa missão? Ele é parte dessa missão e ele é muito importante nessa missão. Desde o Concílio Vaticano II, que a igreja vem mostrando a importância do leigo na igreja, mas de uma maneira, nós podemos dizer assim, ele ainda não tem o espaço que deveria ter na igreja, né? E por isso, então, a necessidade de ter um ano aí que possa evidenciar essa participação. Então, agora nós esperamos que com esse ano dedicado exclusivamente aos leigos, eles possam resgatar, de fato, esse protagonismo, essa ideia de que ele é parte integrante da igreja e que contribui de uma maneira muito importante com a igreja. Quais são os itens que a gente consegue encontrar aqui no seu livro, padre? Esse livro ele foi trabalhado assim com temas bastante, eu costumo dizer, agradáveis da leitura, né? Eu procurei não trabalhar termos técnicos nesse livro para que ele ficasse bem agradável. Nós encontramos vários temas nele voltado à questão da participação que todos nós devemos ter, mas de um modo muito especial, os leigos, como, por exemplo, a questão política, ela é bastante predominante dentro do texto, questões da ecologia, questões de educação e outros temas assim bastante relevantes na sociedade, eles estão presentes aí neste livro em forma de textos, textos críticos, assim, que procura abrir os horizontes, fazer com que as pessoas enxerguem ainda mais longe, usando figuras de linguagem, usando parábolas, e isso ajuda as pessoas a entenderem melhor essa realidade e poder vivê-la de uma maneira mais profunda. Você sabe que o leigo, a leiga hoje, ela tem um protagonismo muito forte na internet, né, nos meios sociais, nas mídias. E o Papa falou muito sobre fake news recentemente, que são as notícias falsas. Fake news é um termo em inglês para notícias falsas. Qual que é o cuidado que o leigo ou a leiga precisa ter, primeiramente, com as notícias e o mundo midiático?
E em segundo, com relação principalmente à política, porque esse ano aqui de eleição, temos uma série de coisas acontecendo no país e as pessoas acabam propagando palavras e atribuem a padres, papas, enfim, que acabam causando uma série de mal-estar dentro e fora da igreja. Como é que o senhor vê essa questão da presença do leigo nas mídias sociais, principalmente? Claro, é importantíssimo que tenhamos essa consciência crítica para saber discernir essas inúmeras notícias falsas que circulam pela mídia, pela internet e mesmo por meios de comunicações que às vezes são críveis, né? Aparentemente de credibilidade e que muitas vezes passam uma ideia que não são verdades. Envolta em uma imagem de verdade. E aí a importância de o leigo ter essa visão mais crítica, saber ler por trás das notícias, entender o que está por trás de cada mensagem, de cada notícia veiculada, porque isso é muito importante. Penso que em tempos de fake news, de factoides, de notícias e fatos falsos, é importantíssimo ter uma visão mais crítica da realidade. E aí, então, vem a importância de você ler textos que te abram a mente para você falar, olha, será que essa notícia, de fato, ela procede, mesmo que ela venha de um meio de comunicação que tem certa credibilidade ou certa estabilidade na sociedade? Porque toda notícia, ela tem por trás uma ideologia, ela quer passar algo, convencer aquela pessoa que recebe a notícia que aquilo seja verdade. E aí cabe às pessoas saberem distinguir, enxergar se de fato aquilo é verdade ou não. Então esse cuidado é muito importante que se tenha para poder discernir essas situações todas. Agora, o trabalho em grupo é um destaque seu do livro, Sim. né? A importância disso. Claro. Quer dizer, se a pessoa não tem esse discernimento particular, buscar esse discernimento em grupo é importante, sem dúvida. não é? Mais cabeças pensando, ela ajuda a gente a pensar melhor, não tenha dúvida disso. Então, a ideia também desse livro é que ele possa ser estudado em grupo, com questões provocativas. E é importante quando você traz um tema para debate, com várias opiniões distintas, você vai enxergar pontos de vista que talvez de imediato você não tenha percebido. Então, o trabalho em grupo, ele ajuda nesse sentido também. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre a reflexão que o senhor faz ao final do livro, tem questões, por exemplo, de como colocar estes ensinamentos em exercício. O senhor poderia dar um exemplo para o telespectador que nos acompanha aqui? Como é que a gente poderia colocar esses ensinamentos todos em exercício? Claro. O livro ele traz assim, um texto crítico primeiro, depois um texto bíblico correlato a esse texto crítico, uma citação bíblica, e em seguida algumas questões provocativas para pensar. Então, as pessoas podem pegar esse texto, ler em conjunto o primeiro texto, ler em conjunto o texto bíblico com o método da leitura orante, e em seguida aquelas questões mais provocativas que vêm ao final do livro, onde você pode fazer um debate. Essas questões eu coloquei aí no final justamente para incentivar esse debate, para incentivar que as pessoas possam pensar aquelas questões que foram apresentadas no texto lido. Então essa é um pouco a dinâmica deste subsídio. Você lê um texto bíblico, lê o texto do próprio livro e depois apresenta as questões para debate que vem ao final. E é importante destacar que o livro todo foi feito com o método da leitura orante. Quer dizer, na verdade, é um livro que poderíamos, por exemplo, trabalhar em grupos. Sim, ele deve ser trabalhado em grupo. Né? Isso mesmo. Pois é. Então, onde que a gente acha o livro Leigos e Leigas na Igreja? Padre, como é que eu faço para comprar? Exato. Ele foi publicado pela Paulus Editora. Então, se você entrar no site da Paulus Editora, se você mora numa cidade onde não tem uma livraria Paulus, você pode entrar no site da editora. Lá você vai encontrar o número 0800. Pode ligar para o número 0800. Está na tela, lá. 0800 16 40 11. Exatamente. Certo? E rapidamente eles enviam na sua casa o livro que você fez o pedido. Padre José Carlos Pereira, obrigado pela sua presença. Posso pedir para o senhor dar uma bênção para todos nós e claro. especial para as mães? Com certeza. Vamos ficar de pé, por Vamos favor. Lá. Ok, então você, mamãe, aí, ó lá. Vamos receber uma bênção do padre
já nessa, vamos dizer assim, antevéspera do Dia das Mães. Vamos olhar aqui para a câmera do Anderson. Aqui. Então, nós estamos aí chegando às vésperas do Dia das Mães. Peço que, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que abençoe todas as mães que estão assistindo o programa agora e todas as mães brasileiras que sintam-se abençoadas por Deus e pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado pela sua presença. Sucesso no livro, viu? Obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente. Tchau.